Bom, pessoal, boa noite. Bem-vindos todos à nossa reunião semanal das UTIs integradas. É um prazer receber todos vocês aqui. E hoje nós temos a honra de receber um grande amigo e um grande líder da nossa especialidade, Dr. Elias Knobel. Dr. Elias Knobel tem um papel importante na medicina intensiva por ter sido, durante muitos anos, o líder de uma das UTIs que tiveram um papel muito importante no reconhecimento da medicina intensiva brasileira no mundo. O doutor Elias teve um papel importante nisso. E, com certeza, para os nossos residentes, para quem está mais novo da terapia intensiva, vai ser muito útil acompanhar um pouco dessa história e ter conhecimento disso, porque eu sempre insisto que, para ter uma ideia de para onde nós vamos, é fundamental ter o conhecimento de onde nós viemos. E o doutor Elias tem essa história toda para poder partilhar conosco, e ele vai falar para nós hoje de como o catéter tetrapulmonar teve um impacto no desenvolvimento da especialidade, como ele marcou a todos nós como especialistas e como isso contribuiu para o desenvolvimento dos conceitos de qualidade, segurança, e isso caminhou junto com a evolução da UTI do Hospital do Albert Einstein, onde ele foi o grande líder, e eu tenho certeza que conhecer um pouco dessa história de uma UTI que completou 50 anos vai ser importante para todos que vão nos acompanhar hoje. Doutor Elias, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Meu nome, do Fernando, do Ciro. Seja bem-vindo e muito obrigado. Boa noite a todos. Minha gente, vocês não sabem como eu estou contente em participar dessa reunião. Um dia desses aqui, o Ciro me ligou, depois o Ederlon me falou da reunião, e eu preparei um assunto que é fundamental, é muito importante, e vocês vão entender por quê. Mas esse tipo de reunião, esse tipo de envolvimento de colegas de vários serviços, isso é fundamental, isso é essencial. Então, é uma honra para mim estar aqui conversando com vocês. Eu vou falar um pouquinho hoje sobre o catéter de Swan-Ganz. Muitos dos que estão aí mexeram, atuaram, usaram o catéter de Swan-Ganz. Muitos não conhecem o catéter de Swan-Ganz. O catéter de Swan-Ganz é um dispositivo utilizado, né, para tratamento de pacientes graves, etc. Mas ele tem um significado que ultrapassa esse tratamento, e eu vou procurar demonstrar para vocês nessa apresentação, que não vai ser longa. O que eu fiz? Eu cheguei ontem, quando eu soube que eu ia falar, antes de ontem, quando eu soube que ia falar de Swan-Ganz, eu falei assim, vamos tentar ser um médico um pouquinho mais modelinho, vamos usar o chat GPT para ver o que esse conhecimento, esse dispositivo vai falar para mim sobre o que é o catéter de Swan-Ganz. Então, eu coloquei lá o termo catéter de Swan-Ganz e o que aconteceu? E aí vem uma descrição. Nós estamos começando a usar isso, muitos de vocês também estão utilizando. Eu só espero que ele... Assim. Então, eu coloquei assim, descrever o catéter de Swan-Ganz, está aqui. Aí ele ficou pensando, e começou a descrever o que é o catéter de Swan-Ganz. É um dispositivo para medir a pressão do coração dos pulmões, inserido,
Eu fui checando item por item que ele falava, falei, puxa, impressionante, né? Como esse tal de chat GPT entende de tudo, como ele consegue descrever tão bem. Eu vi um ou outro deslize, mas é uma coisa mínima. Isso daqui provavelmente, gente, se deve à tecnologia da inteligência artificial que busca nos bancos de dados o conhecimento desse assunto e a enxurrada de trabalhos científicos que existiu na época que foi introduzido esse catéter, que foi uma coqueluche, que foi assim uma coisa extraordinária, que todo médico intensivista queria conhecer e queria atuar. E quando mexia com o catéter de Swan-Ganz, vibrava, porque ele tinha o paciente nas mãos, quando media uma série de parâmetros. Enfim, vamos ver como que apareceu esse catéter de Swan-Ganz. Eu vou contar um pouquinho de história. Eu me formei em 67 e fiz residência 68, 69, 70. Naquela época, eu tinha optado por cardiologia, mas a gente fazia clínica médica 2 anos, depois fazia um pouco de cardiologia, o R3 era de cardiologia, e muito bem. Em 1964, eu me lembro que surgiu uma coisa que foi considerada assim super extraordinária, a pressão venosa central. Até aquele momento, a gente tratava o paciente com choque, dando Veritol, noradrenalina. Não se falava muito de volume, essas coisas. A gente dava droga vasoativa e seria o que Deus quisesse na época. Muito bem. Então, a gente media a pressão venosa central, introduzindo um catéter numa veia e acompanhando se a pressão venosa estava muito alta, muito baixa. Quando ela estava muito baixa, você dava volume. Com o tempo, nós percebemos, e a literatura foi mostrando, que essa pressão venosa central ela era muito boa para abordar o lado direito do coração. E com o tempo, nós fomos verificando que uma série de coisas interferia nessa medida. Mas quando ela surgiu, vocês não conseguem imaginar o sucesso que foi essa pressão venosa, que até hoje nós utilizamos a pressão venosa central. Mas em 1929, Werner Forssmann, ele demonstrou que a artéria pulmonar poderia ser cateterizada, e ele ganhou o Prêmio Nobel de Medicina em 1956. Em 1970, 72, dois autores da Califórnia, eu tive a oportunidade de conhecer lá em Los Angeles, eles bolaram esse tipo de catéter, que é o catéter de artéria pulmonar, e dizem que um dia o Swan estava num lago e ele viu um barquinho e o vento empurrando aquela vela, e ele ficou pensando, se o vento empurra aquela vela, por que que o sangue não pode empurrar alguma coisa e levar o catéter até lá dentro do pulmão? Eu não sei se isso é poético ou não, mas parece que foi isso que aconteceu. Mas o fato é que em 72, 70, 72, começaram a surgir os primeiros trabalhos sobre esse catéter de artéria pulmonar. E o Swan-Ganz começou a ser utilizado mais na década de 70, no fim, e no começo de 80. Nós começamos a usar no começo de 80, e foi um ato, vamos dizer assim, meio heróico a maneira como nós começamos, que eu vou contar. Naquela época, Philip Kimball, esses eu conheci, em 67, eles trabalhavam em Nova York em unidade coronária. E eles bolaram essa classificação Philip 1, 2, 3 e 4, que vocês conhecem. Aquela classificação de infarto do miocárdio, o classe 1, ele não tinha nenhum sinal de insuficiência cardíaca, e assim por diante, até o 4, é o indivíduo que tinha hipotensão, tinha congestão pulmonar, que era o choque cardiogênico. Isso era uma classificação clínica, mas houve a
a correlação dessa classificação clínica com a mortalidade, e a mortalidade ia aumentando. Então, já existia um indicador de gravidade para esses pacientes com infarto do miocárdio. Logo depois, Forrester e Diamond, eles correlacionaram essa classificação, mas inicialmente do ponto de vista hemodinâmico. Depois eles correlacionaram a classificação clínica com a hemodinâmica. E a correlação hemodinâmica foi feita através do catéter de Swan-Ganz, introduzindo o catéter de Swan-Ganz em pacientes com infarto do miocárdio, determinando o índice cardíaco e determinando a pressão capilar pulmonar, a pressão ED, e da mesma forma eles estabeleceram hemodinamicamente classes que eram relacionadas com os parâmetros alterados e a mortalidade. E aqui, no grau, a classe 4, os pacientes tinham um índice cardíaco menor que 2, um capilar maior que 18 e uma mortalidade até que foi pequena aí, mas em geral era maior que isso. Muito bem. A partir de então, muitos trabalhos começaram a ser produzidos. Teve o trabalho em 67 do Kirip e Kimball, depois o trabalho do Swan-Ganz com o Forrester, depois o trabalho do Forrester. O Forrester, logo naquela época, eu acho que foi em 1900 eu fundei a UTI em 72, anuais, eu acho que foi em 75 ou 78, ele veio aqui na Faculdade de Medicina e fez uma apresentação sobre isso. Era o supra-sumo, assim, era uma coisa meio aérea, meio fosfórica, mas a gente sabia que isso daqui iria ter um futuro como teve. E, posteriormente, com o uso de catéter de Swan-Ganz e avaliando pacientes em choque cardiogênico, o trabalho da Hoffman também foi um ponto assim, marcante na história do choque cardiogênico, e aqui, mais recentemente, usando parâmetros hemodinâmicos. Em 1972, em maio, nós fundamos a UTI, e naquela época já se falava um pouco desse caso. A gente tinha ouvido o galo cantar, embora tivesse sido recém-introduzido. Nessa época, o que predominava era a pressão venosa. Então, a gente tinha um paciente aqui numa UTI em 72, esse monitor importado, os leitos do paciente, nós tínhamos 4 leitos intensivos, e chegou uma época que apareceu o catéter de Swan-Ganz, mais no fim da década de 70. Então, o catéter de Swan-Ganz era esse catéter assim. Ele tinha um balão na ponta, então aqui nós tínhamos uma via que insuflava o balão, tinha uma via para infundir medicação, tinha uma via distal na ponta, essa ponta do catéter introduzida, por exemplo, na artéria pulmonar, a gente podia registrar a pressão na artéria pulmonar, e tinha uma proximal que ela caía bem no ato direito, então a gente media a pressão do ato direito, a pressão venosa. E também tinha um termistor. Esse termistor era um sensor de temperatura que ficava na ponta e que depois nós vamos ver como que esse termistor auxiliava na determinação do débito cardíaco. Então, foi introduzido esse catéter de Swan-Ganz. Eu me lembro que, naquela época, o Hélio Romaldini, que era professor de pneumologia, aposentado, que atua ainda hoje, eu falei para ele, Hélio, nós precisamos medir essa pressão capilar pulmonar de alguma maneira, mas nós não tínhamos aparelho nenhum. E eu me lembro que naquela época, gente, nós pegamos, cateterizamos uma veia, levamos o catéter de Swan-Ganz até a artéria pulmonar, insuflamos, empurramos e tentamos medir com uma coluna de mercúrio. Claro que não deu certo, não era assim, mas mostra a ansiedade que a gente estava tendo na época de começar
estudar um pouquinho mais o que acontecia com o paciente grave, a determinação de alguns parâmetros pressóricos e etc. O catéter de Swan-Ganz, conforme eu mostrei, ele permitiu uma abordagem assim, vamos dizer, completa para aquela época do paciente grave. Ele permitia medir parâmetros contínuos de fluxo, de pressão, de oxigênio disponível e de consumo de oxigênio. Nessa época, com o catéter de Swan-Ganz, medindo esses parâmetros, aí que nós começamos a valorizar bastante o SvO2, a saturação venosa central desses pacientes. Você tinha a periférica, tinha a central, e sempre se discutia, preferimos muito mais a central que a periférica, mas a periférica é mais prática, etc. Mas ele já dava um prenúncio de uma abordagem mais completa de um paciente grave. Naquela época, muitos de vocês se lembram, nós começamos baseado em um esquema da Edwards, nós remodelamos e fizemos o trenzinho para explicar como que era feito o transporte de oxigênio, e essa é a última versão desse livro que nós lançamos agora, em que a gente consegue entender como que é o transporte, o consumo de oxigênio e o que acontece nas diversas situações, quando tem baixo débito, quando tem sepse, quando tem hipovolemia. Então, aqui nós temos o famoso trenzinho passando pelo pulmão, ele recebe oxigênio que se gruda na hemoglobina, grande capacidade, cada grama de hemoglobina se liga a 1,34 volumes de oxigênio. Então, aqui nós temos a hemoglobina com oxigênio e seu conteúdo arterial. E tem a saturação arterial de oxigênio e o trem, a locomotiva empurrando, puxando essa composição. Então, esse conteúdo com a locomotiva é o transporte, né? É o débito cardíaco vezes o conteúdo é o transporte de oxigênio, o oxigênio que é disponível e que vai até os tecidos retiram oxigênio, e aqui nós temos o trenzinho com os vagões com menos oxigênio, com conteúdo venoso que é menor do que arterial, um oxigênio disponível venoso, e ele volta lá para os pulmões e a carga é feita novamente, e dessa forma a gente consegue entender como que é feito o transporte e o consumo de oxigênio de uma maneira assim simplificada. Com o catéter de Swan-Ganz, ele permitia a gente ter alguns parâmetros hemodinâmicos. O débito cardíaco pela termodiluição, com aquele termistor, com aquele sensor na ponta. A gente podia medir a saturação venosa mista do oxigênio, a gente podia medir o stroke volume, o volume ejetado, a resistência vascular sistêmica, tudo isso através de fórmulas, e depois apareceu também um catéter de Swan-Ganz que permitia medir a fração de ejeção do ventrículo direito, a gente conseguia medir o volume diastólico do ventrículo direito, o volume diastólico final, a pressão atrial, a pressão na artéria pulmonar e a pressão de oclusão da artéria pulmonar, que é o nome mais correto do que pressão capilar. Existe a pressão de oclusão, existe a pressão de encravamento, são mais ou menos semelhantes, e essas pressões dessa porção final da artéria pulmonar, aonde estaria o capilar SIC, ele consegue estimar o volume diastólico, a pressão diastólica final do ventrículo esquerdo. E, mesmo sendo pressão, a gente conseguia inferir aproximadamente como que era o volume diastólico final.
Aqui nós temos um paciente naquela época, olha aqui o Constantino naquela época, e aqui nós tínhamos os equipamentos que a gente utilizava. Esse é o equipamento da Edwards, em que a gente media o débito cardíaco. Através desse equipamento, a gente injetava o soro gelado numa via proximal, e o termístoro, o sensor, captava aquele soro gelado, captava... Quem está nessa foto aí, doutor Elias? Oi? Quem está nessa foto aí? Olha, quem está nessa foto aqui é o Constantino. Rapaz, eu imaginei que era ele, mas não tinha certeza. Esse é o Leonel, que era do banco de sangue. Vamos comentar um pouquinho dessa foto aqui. Esses equipamentos aqui, eles registravam as pressões. Esses equipamentos, eles foram feitos lá na Dixtal. Primeiro era a Coretron, depois virou a Dixtal, do Albert. Esse era importado, da Edwards. Esse era um ventilador, o Monaghan. Esse era o Bird. Esse paciente, gente, vale a pena contar o que era esse paciente. É um paciente queimado que teve sepse e ele teve onda T negativa no eletrocardiograma e teve troponina aumentada. Então, nós achamos que ele tinha infartado. E ele fez o cateterismo e não teve nada nas coronárias. Então, ele não tinha infartado. E, a partir desse caso e mais alguns, o Constantino, a Camille e eu, nós estudamos as troponinas, e é um trabalho pioneiro do mundo, o nosso, com o Turner, na Austrália, sobre o aumento da troponina na sepse. Então, esse slide aqui é um slide histórico para a gente. E era um primeiro caminho para falar da disfunção miocárdica associada à sepsis. Aí foi pioneiro. Foi daquela época que nós estudamos isso. Mas esse daqui era o equipamento que a gente usava na época. Doutor Elias, me permita um comentário aí para os nossos residentes. Esse aparelho, pessoal... Quando eu falar alguma coisa, se você falar assim, você faz o joinha. Nossa, eu acho que você não vê, né? É isso. Vai acertar direitinho, conseguindo ouvir? Tá conseguindo ver? Nós estamos ouvindo aqui. Tá interessante a reunião? Então, esse aparelho, e isso é importante ressaltar para os nossos residentes, ele te dava uns valores e você tinha que fazer todos os cálculos da munheca, né, doutor Elias? Exatamente, tinha que ser à mão. Tinha que ser à mão. Aqui nós temos os diversos tipos de aparelho de São Gans, de equipamento de São Gans, de catéter, porque ele começou de um jeito, com algumas vias, e depois foram incorporando mais vias. Tinha 2 vias de administração. Depois começou a aparecer um tipo de São Gans que permitia você passar um fio de marca-passo por dentro dele. Ele chegava na ponta do coração, olha aqui. Aqui nós temos esse sistema aqui, esse pacing do Swan Gans. Aqui nós temos todas as vias e também ele permitia, com esse tipo de... um outro modelo de catéter do Swan Gans, fazer arteriografia pulmonar. Nós fizemos algumas vezes, mas não saía tão bem, então nós abandonamos isso e começamos a usar o método tradicional, com catéter para valer e com angiografia. Mas existiam vários tipos de catéter de Swan Gans. O ventrículo direito pode ser melhor avaliado, melhor estudado, através do catéter de Swan Gans. Você podia medir a pré-carga, a pós-carga, se estava alta ou baixa, podia avaliar a performance do ventrículo direito, porque não tinha outra maneira. Nós estávamos naquela época, nós estávamos no começo da ecocardiografia, modo M, então não tinha ainda bidimensional. Você podia estudar o infarto do ventrículo direito, que a gente conseguia avaliar o infarto só pelo eletrocardiograma, com as derivações direitas, mas se o ventrículo direito estava ou não estava comprometido, o Swan Gans acabou ajudando. As embolias de pulmão, as hipertensões pulmonares,
o efeito Bernheim reverso, que eu vou explicar melhor, avaliar o tamponamento e a pericardite. Para os casos de transplante pulmonar, foi muito importante medição da pressão na artéria pulmonar. Nos casos de transplante de fígado também, o comprometimento circulatório pulmonar, as alterações e as ressincronizações cardíacas. Então, o catéter de Swan-Ganz estava assim na crista da onda. Para entender melhor o funcionamento e os dados que o catéter de Swan-Ganz fornecia, nós tivemos que reestudar um pouquinho a fisiologia cardiovascular. É claro que existiam alguns dados básicos, por exemplo, como que era a cavidade do ventrículo esquerdo. Era uma cavidade mais musculosa, aqui está um pouquinho exagerada, mas do ventrículo direito era uma cavidade com uma forma de meia-lua, paredes finas, com uma complacência alta. E aqui nós estamos vendo como que era aqui o ventrículo. Aqui o paciente tinha até uma insuficiência mitral, provavelmente. Então, aqui nós temos ventrículo. Agora, reparem a diferença. Olha só como que era o ventrículo esquerdo e o ventrículo direito. E isso daqui nós começamos a estudar melhor. Reparem, gente, naquela época, 1970, 1960 e pouco, quando me formei, eu passei uma boa parte do meu curso com o conceito de que o ventrículo direito era um tubo passivo. O átrio direito estava lá, ele era passivo, ele não era dada a importância que com o tempo foi dado. Hoje nós temos aí tratamento de válvula tricúspide, disfunção ventricular direita, as aulas estudo só disso daqui, mas naquela época estava saindo da época em que se dizia que era um conduto passivo. E também nós tivemos que começar a reestudar as influências que existiam, as interações entre o coração e o pulmão, que ficavam dentro de uma caixa fechada. Então, aqui, nós tivemos que estudar as variações do volume pulmonar, o tônus autonômico, a resistência vascular pulmonar, a interação mecânica cardiopulmonar e a interdependência ventricular, que começou a ganhar, assim, corpo muito... com muita ênfase naquela época. E também as mudanças na pressão intratorácica, o retorno venoso, a pré-carga do ventrículo esquerdo, enfim. Existia uma interação coração-pulmão, órgãos que estavam dentro de uma caixa fechada, que eram pouco conhecidos. Aí, com a introdução do catéter de Swan-Ganz, deu para entender um pouco melhor as curvas e as variações que aconteciam em diversas situações. Então, aqui nós temos um exemplo, catéter de Swan-Ganz entrando no átrio direito, ventrículo direito, passava aqui na artéria pulmonar, no tronco. Eu achei que era um troço que botou na espinha, mas aí... Oi? Então, aqui se enchia o balão, e o balão ele caminhava mais facilmente, permitia o catéter caminhar mais facilmente para a artéria pulmonar, e quando se ocluía esse balão, você conseguia medir a pressão aqui do ventrículo esquerdo. Então, aqui nós tínhamos a curva, a ACV, depois a pressão sistólica do ventrículo direito, pressão diastólica. Depois, com o fechamento da válvula, tem essa curva de pressão na artéria pulmonar, e aqui, de novo, o ACV, e quando você ocluía, aparecia uma linha reta ou uma linha serrilhada no monitor, e que você podia, assim, medir essa pressão. Então, aqui, nós temos esse exemplo aqui, ó. Nós temos aqui a curva ACV, com as depressões X e Y. Isso nós tivemos que estudar, rever. Hoje em dia a gente conhece isso e não precisa ver tantos detalhes, porque a gente já tem essas medidas. Quando eu falo hoje em dia, quando a gente usa o Swan-Ganz, que ainda o método invasivo. Então, aqui nós temos a onda P, a onda R da elettrocardiograma, a contração atrial, a contração ventricular, o retorno venoso,
e a diástole atrial e o esvaziamento atrial. Aqui nós temos a pressão da artéria pulmonar, que acho que todo mundo já viu isso daqui. Depois a gente ocluía o catéter a pressão WED, essa pressão. Também a gente precisava medir com cuidado, medir 1, 2, 3 vezes, porque tinha variação com a respiração. E até aquela época, quando a gente queria determinar o débito cardíaco, usava esse princípio de Fick, né? Consumo de oxigênio, o oxigênio transportado, diferença do conteúdo arterial e venoso e o consumo de oxigênio. A gente media o débito assim. Eu, durante um tempo, quando eu era R2, eu passei na hemodinâmica, eu me lembro que a gente fazia a determinação do débito cardíaco injetando um corante, o cardiogreen. Quando alguém for estudar débito cardíaco, vai ver que existia o cardiogreen. Então, você injetava e ficava colhendo amostras, depois você dosava as amostras. Então, você tinha uma subida na quantidade desse corante, e depois ia tendo um decaimento. E isso daqui depois acabou sendo feito só com as variações de temperatura através de um termistor na ponta do catéter de Swan-Ganz. Então, esse foi o famoso catéter, é o famoso catéter de termodiluição, ele introduzido aqui na artéria pulmonar, ele insuflado, aqui tem um orifício que permite a gente medir a pressão e as curvas. Aqui nós temos o balão, a seringa com 1,5 ml que a gente injetava de ar nesse balonete. Aqui nós temos a via distal, a via proximal, via distal bem aqui na ponta, via proximal por aqui, que captava a pressão no átrio direito, uma via acessória para infusão de medicamento e o balonete. E a conexão com aquele aparelho da Edwards, o termistor. Então, você calibrava com uma água gelada, 0 graus, depois você injetava água gelada, e essa água gelada entrava na circulação e ia decaindo. E esse decaimento da temperatura, essa área dessa curva com isso era possível estimar, era uma função do débito cardíaco, da função de ejeção do coração. Então, essa era a base da medida do débito cardíaco com o catéter de Swan-Ganz. No começo, a gente ia fazendo as medidas, uma vez, depois repetia, segunda, terceira, quarta. Depois de algum tempo, de alguns anos, apareceu uma medida do débito cardíaco contínuo. Você ligava o catéter no aparelho e ele continuamente ia dando a medida do débito cardíaco, só que ainda você tinha que calcular a superfície corporal, dividir, era o índice cardíaco. Então, você media tudo na mão. Hoje, quando você passa na UTI, você vê aqueles aparelhos fantásticos, coloridos, com aquele coraçãozinho batendo, você tem todas as medidas lá. Aqui não, aqui tinha que ser na mão mesmo, né? Então, aqui um exemplo também na década de 80, um paciente que estava aguardando um transplante cardíaco, ele estava com monitor. Esse monitor que tinha aqui era um monitor também, um modelo aqui um pouco anterior a esse, que veio depois, tudo fabricado aqui no Brasil. Isso era importante, porque aquele primeiro monitor que a gente tinha, que era uma televisão enorme, quando pifava alguma coisa, tinha que esperar nos Estados Unidos, 2, 3 meses. Então, aqui na cidade universitária, o Albert, que muitos de nós conhecemos aí, ele foi um pioneiro nisso daqui. Ele começou com a Coretron, como funcionário lá, depois ele fundou a Dixtal, uma empresa, e já faz, acho que uns 10, 15 anos, ele vendeu para a Philips essa empresa. Eu acompanhei essa evolução da empresa, a gente pegava esses aparelhos, fazia testes, enfim.
E aqui nós temos já um sistema mais moderno na época, que era da Siemens, que permitia o registro das curvas de pressão, já media diretamente, já dava os valores, e o equipamento de débito cardíaco. Esses dois sistemas aqui eram sistemas de biopump. A gente tinha o console, dois consoles, uma para o lado direito e outro para o lado esquerdo da circulação, e tinha esse equipamento aqui, que era o biopump, e o console girava esse dispositivo, e o sangue entrava lá e saía com 30%, aumentava 30% o débito cardíaco. Aqui nós temos o grande... Acho que é o... Doutor Elias, dá para contextualizar o pessoal que essa era uma ECMO do passado. Pois é, isso aqui foi em 1980, olha aqui, ó. E aqui a gente já estava com... Nós tivemos o Mônaco e depois entrou esse equipamento da Siemens, né? Esse ventilador muito bom. Aqui nós temos cenas da época. Uma enfermeira aqui tapotando, não tinha fisioterapeuta, viu, gente? Não tinha nessa época. Nós que contratamos particularmente a equipe médica da UTI, o Flávio Martins, Arthur Rocha, contratamos, aí o hospital contratou, aí criou-se a equipe de fisioterapia, espalhou para todo o Brasil. Aqui nós temos o equipamento da Edwards, aqui nós temos o da Siemens, com as medidas, e aqui nós temos alguns equipamentos da época. Aqui nós temos o Monaghan. Esse carrinho era o carrinho de medir de hemodinâmica. Aqui tem o equipamento de débito, debitômetro da Edwards. Aqui um aparelho moderno de diálise, que trombolho que era. E aqui nós temos um atendimento de um paciente, e essa mocinha aqui era a tal de doutora Carmen. 1980, hein, gente? Bom, como que... Na época, a Carmen ainda era atleta de basquete, hein, doutor Elias? Ela é atleta de basquete, hoje ela é atlética, ela é atleta de pulmão mesmo, né? E ela continua indo lá, vai lá, entusiasmada com cursos, congressos, etc. Olha aqui, depois de 1970, o catéter da artéria pulmonar, ele permitiu acessar a pressão no átrio direito e a pressão de oclusão da artéria pulmonar, que é o termo mais certo, né? Pressão de oclusão, não é capilar, ou é de encravamento, pressão de oclusão. Na prática clínica, a gente acessava a pré-carga, mas a pré-carga é volume. Mas como a situação... A gente usava a pressão como equivalente a volume, que do ponto de vista clínico não tinha muita diferença, não trabalhava muito. E também a gente avaliava as relações entre pressão e volume, a compliance, e naquela época a gente considerava, para fins práticos, para aquela medida, volume igual a pressão. Aqui nós temos já o equipamento de débito cardíaco contínuo. Esse catéter de artéria pulmonar volumétrico, ele permitia medir a pressão diastólica do ventrículo direito, a pressão sistólica. Aí você calculava a fração de ejeção, né? Diástole, sístole. Aí o aparelho já calculava mesmo, já saía lá. E a saturação venosa de O2. A gente só conseguia fazer um cálculo adequado e contínuo com esse equipamento, depois que surgiram. Hoje em dia a gente tem lá o SpO2, SvO2, de uma forma mais fácil, mas naquela época era assim que se fazia. Olha só o que começou a ser estudado. Medidas dos volumes do ventrículo direito durante a infusão de volume. Isso daqui, hoje em dia, a gente nem pensa fazer isso, mas naquela época era no começo. Então, tem esse trabalho do Jean-Louis Vincent, com Michael Pinsky, o volume sistólico final do ventrículo direito, o índice, né? E aqui o volume diastólico. Então, aumentava o volume diastólico, aumentava o sistólico. Então, era uma correlação. E a diferença também tinha uma correlação.
Era uma época de aprendizado ainda de usar esses dados. E aqui também o efeito da hipertensão pulmonar, da pressão na artéria pulmonar, na função sistólica do ventrículo direito. Então, aqui nós temos a fração de ejeção do ventrículo direito e a resistência pulmonar. A fração de ejeção ia caindo à medida que a resistência pulmonar aumentava. E aqui também a fração de ejeção do ventrículo direito ia caindo à medida, não só a resistência, a pressão da artéria pulmonar, ela ia aumentando. Isso hoje em dia para a gente é evidente, já é um conceito que a gente tem, mas isso daqui foi sendo estabelecido aos poucos. E uma coisa interessante, na hora que você colocava o Sr. Ganz, você ia determinar qual é a pré-carga adequada numa ressuscitação. Você fazia medidas de complacência. Você tinha aqui uma relação entre a pressão venosa e a pressão diastólica final do ventrículo direito e fazia a curva, né? Ia dando volume e tal, quando você tinha um volume de 71. À medida que você ia aumentando o volume, você tinha essa curva se deslocando mais para a direita, de tal modo que você fazendo essas curvas, você poderia escolher uma pré-carga mais adequada para o paciente, né? Claro que a gente hoje em dia fica olhando isso daqui, puxa vida, como que se fazia essas coisas? Hoje em dia você dá volume, você já sabe que a resposta, e de uma forma não invasiva, né? Hoje em dia você faz com ecocardiograma, é muito mais simples. Nessa época aqui, em 1980, já estava começando a aparecer o eco bidimensional, que era o máximo, né? Imagina, você tem eco M-mode e de repente você vê as cavidades lá batendo, você vê lá as contrações, os deslocamentos, as hipertrofias. Era o suprassumo. Olha só uns estudos interessantes aqui que foram feitos com o catéter de Sjögren's. Nesse paciente, nós temos dois pacientes aqui. Esse paciente com embolia pulmonar e esse paciente com insuficiência respiratória embaixo. Então, nesse paciente aqui, com embolia pulmonar, nós temos aqui a pressão capilar pulmonar, o ED. Repare que a pressão no átrio direito já está maior do que o ED. E a pressão na artéria pulmonar dá uma diferença diastólica de uns 20 milímetros em relação ao ED. Quer dizer, isso é hipertensão pulmonar mesmo. Mas aqui você vê que a pressão no átrio direito, em decorrência desse aumento da pressão na artéria pulmonar, estava maior do que a pressão capilar, que o ED. Nesse caso, nós temos duas situações. Um paciente em que você tinha aqui o ED, pressão capilar, a pressão na artéria pulmonar maior, claro, do que o ED, com um PIP de 0. Na hora que o PIP passava para 20, olha a diferença que dava entre pressão da artéria pulmonar e pressão capilar. Então, aqui você já conseguia entender o que estava acontecendo. Eu vou repetir mais uma vez isso, gente. Vocês que estão vendo isso agora, isso está na cara, isso daqui não tem muito o que discutir. Mas naquela época era um ganho, era uma aquisição de conhecimento que a gente estava tendo. Foi um crescimento de conhecimento graças à utilização de um catéter que mudou a história da medicina intensiva. Depois eu vou falar um pouco o que eu acho do catéter de Sjögren's. Olha só o que a gente fazia naquela época. Quando eu era residente R2, lá na Escola Paulista, isso foi em 1969. Muito bem. Em 69, apareceu um determinado médico do Rio, o professor Edson Saad, e ele falou assim para mim: olha, você é R2, eu tenho alguma ligação com o Laboratório Rex que eu quero levar alguns casos na reunião de cardiologia. E eu deixei ele na reunião de cardiologia. Na reunião de cardiologia, ele mostrou, gente,
que ele usava uma tal de streptase. Streptase, 1969, para tratar infarto do miocárdio. Eu quase fui expulso da residência. Os colegas, os professores mais velhos, que absurdo, trazendo isso, tal. Parou, não se falou no assunto. Mas o conceito da streptase chegou a ser usado para trombose de válvulas. Eu me lembro, na Escola Paulista, usava o professor Galute, o Vicente Forte e tal. Aí apareceram os casos de embolia pulmonar e nós começamos a usar a streptokinase, o Baruzzi principalmente. Nesse caso aqui, a gente usava a streptokinase com o catéter de Swan-Ganz. Então, a gente enfiava o catéter, via que o paciente estava com hipertensão pulmonar, quanto tempo que eu ia dar a streptokinase? Na hora que caía a pressão, já parava. Mas, naquela época, nós percebemos o seguinte, olha aqui esse caso do primeiro dia com embolia pulmonar ocluindo o pulmão direito. Nós começamos a infundir streptokinase com o catéter de Swan-Ganz. Reparem que no ecocardiograma, olha aqui o ventrículo direito, o septo estava curvo, desviado para a esquerda. A complacência desse ventrículo era diminuída. Por quê? Porque existia uma pressão, existia uma redução do tamanho da cavidade. Vocês vão ver que isso é fundamental. Então, você tinha uma série de alterações hemodinâmicas no lado esquerdo, em decorrência de um comprometimento no lado direito. Depois que você tratava o paciente, melhorava a perfusão pulmonar, o septo voltava. Esse é o famoso efeito Bernheim inverso. Aí nós começamos a estudar um pouquinho mais e apareceram uns trabalhos mostrando que a relação entre a pressão do ventrículo esquerdo e o volume do ventrículo esquerdo, que parecia ser uma coisa fixa, ela variava muito de acordo com o volume que existia no ventrículo direito. Então, aquilo que a gente achava numa certa época, que eu repito para vocês, porque é muito importante para mim, numa época que diziam que o ventrículo direito era um tubo passivo. Na hora que você começa, você tem aqui essa relação, pressão, volume. Então, você tem essa curva. Na hora que você começa por volume no ventrículo direito, olha as curvas como vão se mudando. Quer dizer, existe uma interdependência dos ventrículos. O ventrículo esquerdo atuando no ventrículo direito, e o ventrículo direito, que é um ventrículo com uma parede fina, mas ele se dilata e desvia o septo, ou aumenta a pressão no septo, e o septo reduz a complacência do ventrículo esquerdo. A gente achava que isso era fictício. Com o desenvolvimento da ecocardiografia, deu para ver. Olha só aqui que interessante, ventrículo direito dilatado, ventrículo esquerdo. Na hora que o ventrículo direito contrai, olha o septo vindo para cá. E esse é o normal, né? Ventrículo direito, com aquela forma de meia-lua, e o ventrículo esquerdo. Então, isso que o Bernheim, ele descreveu o contrário. Ele descreveu uma hipertrofia do septo, uma hipertrofia do ventrículo esquerdo em hipertensos, influenciando no desempenho do ventrículo direito. Aqui não. Aqui era o Bernheim inverso, o direito atuando no esquerdo. E em transplante, isso daqui era muito nítido. Olha só um transplante, quer dizer, você bota um coração num paciente que tem hipertensão pulmonar, porque já era um cardíaco comprometido. Olha só como que fica o ventrículo esquerdo dele. Olha o ventrículo direito aqui. Quando ele contrai, o septo vem para cá. E depois que ele melhora, no 21º dia, comparado com o segundo, desaparece isso daqui. Tudo isso daqui, hoje em dia, é muito fácil você acompanhar com o ecocardiograma. Naquela época, você tinha que usar o catéter de Swan-Ganz, porque só a pressão venosa não resolvia. Então, esse catéter de Swan-Ganz, ele preencheu essa lacuna durante um grande tempo e permitiu
a gente entender a fisiologia, o que acontecia nas diversas condições, não só em casos de choque, mas pacientes com hipertensão pulmonar, pacientes que estavam com ventilador e que estavam com hipervolemia, se media a pressão, estava lá com o capilar aumentado, ele não desmamava, aí você tinha que diminuir a volemia e assim por diante. Olha aqui uma coisa interessante. Quando a gente pegava um paciente com hipertensão pulmonar, olha o que acontecia. Você mede o débito cardíaco, a pressão na artéria pulmonar, a resistência. A resistência é uma relação entre a pressão e o débito, então ela ficava constante. Mas você acompanhando esse paciente, você via assim, paciente com pressão na artéria pulmonar aumentando, de repente começa a cair. Aí você ficava contente, puxa vida, meu tratamento está funcionando, está melhorando. Não era por isso, é porque o débito começava a cair. O débito começava a cair nessa fórmula, você tinha uma queda da pressão na artéria pulmonar, enfim. Mais um exemplo de uma coisa que era obscura, e com as medidas de pressão à beira do leito, foi possível entender. Olha aqui a pressão do átrio direito numa insuficiência tricúspide. Isso a gente conseguia nas salas de hemodinâmica na época, mas dá para ver aqui contração atrial, onda A, e depois tem a onda V de insuficiência tricúspide. Isso aqui é apenas um exemplo. Agora, quando a gente tinha os pacientes com tamponamento pericárdio, a gente tinha essa diferença de pressão do ventrículo esquerdo com o ventrículo direito e essa curva serrilhada, essa curva em W ou em M, que era bem sugestiva de um tamponamento pericárdio. Olha só o que acontecia na época, o que você via. Uma queda, onda A e V assim bem proeminente, e a queda da onda X e da onda Y, dando essa forma. Isso a gente via no monitor, às vezes, quando o indivíduo tinha um tamponamento. Como que você ia diagnosticar tamponamento naquela época? Você ia fazer tomografia? Não tinha tomografia nessa época aí. O ecocardiograma realmente já dava para fazer nessa época. Até que, em 1996, em setembro de 96, eu me lembro que o Connor soltou um trabalho decretando a falência do Swan-Ganz. Por quê? Porque nesse estudo e outros estudos que foram repetidos, mostraram que o catéter de Swan-Ganz, nos estudos, ele não mudava, ele não alterava a evolução do paciente. Com o grupo controle, a mortalidade era igual. Então, o catéter de Swan-Ganz começou a ser abolido no mundo. Um tempo antes já se procurava, alguns autores falavam, vamos decretar a moratória do Swan-Ganz. Também a gente desconfiava de algum fator. Por um lado, você tinha o fator econômico, porque a Edwards cobrava caro esse catéter. Você precisava ter o catéter, você precisava ter o monitor, você precisava ter o debitômetro. Então, tudo isso custava caro. E muitos não queriam investir nisso porque não eram reembolsados por isso ou qualquer coisa do tipo. Então, muitos eram contra o uso rotineiro. Quando surgiram alguns trabalhos mostrando que não mudou a mortalidade, aí realmente começou-se a parar de usar o catéter de Swan-Ganz. Foi uma desilusão para a gente, mas eu explico por quê. Os dados estavam aí e realmente ele não mudou, ele não chegou a mudar a mortalidade. O problema todo é o seguinte: quando nós pegamos um paciente e nós analisamos o transporte de oxigênio, a microcirculação, o retorno, quando você tinha, num caso de sepse, ele não mudava,
o resultado. Mas quando você tinha o paciente com o catéter de Swan-Ganz, você chegava para examinar o paciente, era outra coisa. Por quê? Porque você sabia onde estava pisando. Porque você sabia quanto estava o débito, você sabia quanto estava a pressão na artéria pulmonar, você sabia quanto estava a pressão no átrio esquerdo, você sabia quanto estava isso, aquilo. Ah, o débito está baixo. Ah, então vamos dar uma droga vasativa. Dava uma droga vasativa, pum, aumentava a pressão, aumentava o débito cardíaco e diminuía a pressão capilar. Pronto, corrigimos, era uma disfunção sistólica do ventrículo esquerdo e tal. Ah, não, a pressão da pulmonar está alta, e está dando sobrecarga no átrio direito, qualquer coisa do tipo, dá diurético. Pum! Aí você olhava lá, pressão passava de um valor, sei lá, de 30 para 25, ou de 40 para 25. Então, você tinha o número e você tratava. Hoje em dia, você tem uma noção disso daqui através de métodos não invasivos. Nós não vamos reinventar a roda e não vamos regredir no tempo. Começar a usar o Swan-Ganz em pacientes que não têm indicação. Porém, quando o problema for cardiogênico, quando for um infarto complicado, quando for um choque cardiogênico ou um choque que a gente não sabe o que é, quer dizer, pelos guidelines, do choque cardiogênico, é indicação máxima de você colocar o Swan-Ganz. Mas tem outros casos de choque, vocês sabem disso, tem casos que a gente não sabe que componente que é, o que não é. A gente ainda usa, vez ou outra, o catéter de Swan-Ganz para saber o que está acontecendo, para associar aqueles parâmetros hemodinâmicos confiáveis e bem medidos com os parâmetros de transporte, com os parâmetros metabólicos, com o lactato e outras coisas mais. Você tem o paciente, você controla o paciente. Eu repito novamente, não é para fazer o Swan-Ganz como a gente fazia. Aliás, teve uma época, a gente tinha um critério muito rigoroso para pôr o catéter de Swan-Ganz, porque a gente indicava, mas tinha que ter autorização lá no Einstein do médico particular do paciente, então a gente tinha que saber argumentar. Agora, existiam muitos lugares que se fazia, que se implantava o catéter de Swan-Ganz em qualquer paciente. O paciente estava lá, tinha uma hipotensão, põe o Swan-Ganz, pôs o Swan-Ganz. E tem as iatrogenias relacionadas com qualquer tecnologia. Olha só, eu peguei aqui um slide interessante, uma microcirculação normal. Está aqui, ó, a microcirculação, os vasos principais, os secundários. A gente tinha o conhecimento de como que estava a perfusão desses pacientes, medindo o transporte de oxigênio, medindo o SVO2, medindo o lactato. Olha aqui esse paciente com resistência vascular alta, com choque cardíaco. Acabei com a chuteira aqui, perdeu o sinal. Eu perdi o sinal. Eu estava quase no final. Tem o microfone aberto aí. Pronto. Voltou. Não, mas é... O senhor quer sair? Não era daqui, não. Todo mundo está ouvindo, né? Mas então, ele está aqui falando ainda. Aqui, olha que interessante, a microcirculação no choque cardiogênico, como o fluxo é discreto, você vê assim a circulação bem lenta. Não, esse fone é bom. E aqui você tem microfone aberto aí, choque séptico, todo dilatado, né? Eu coloquei esse slide porque ele é muito importante para a minha memória. Vocês sabem que história existe história. Você pode ler uma história de como foi feito o implante de Swan-Ganz na Europa, nos Estados Unidos. Agora, a memória é a minha história, a história que eu vivi. Então, essa é a minha memória. Eu nunca me esqueço quando o professor Max Harry-Weil
veio visitar a gente aqui pela primeira vez no Brasil e ele viu a nossa casuística de Swan Ganz, ele ficou assim impressionado. Quer dizer, não é que ele ficou impressionado com a nossa casuística no Einstein. Olha a Carmen aqui em cima, gente, olha aquela aqui. Ele ficou impressionado que no Brasil se fazia isso. Então, era atuação aqui no Brasil, era um serviço do Brasil que estava atuando. E várias vezes nós levamos isso para o exterior, em aulas, como vocês também levaram e continuam levando. Eu terminei aqui essa apresentação, que eu ainda quero falar algumas coisinhas, mas eu quero dizer o seguinte para vocês. Esse livro que está aqui, eu não estou fazendo propaganda, porque eu nunca fiz e nem estou em fase de fazer propaganda de meus livros. Esse livro é um livro que deu muito trabalho e que tem esses conceitos. Nós procuramos colocar esses conceitos nesse livro e divulgar no Brasil, porque existe uma carência de livros com estudos de hemodinâmica. Eu não sei o que ele está pulando, mas é isso. Esse livro de monitoração hemodinâmica é muito interessante e eu acho que eu gostaria que a editora tornasse o mais acessível possível, porque lá tem um conhecimento que precisa ser compartilhado aqui no nosso país com serviços de vários lugares. Inclusive, tem aula de Swan Ganz, embora hoje em dia a gente usa em casos bem específicos. Elias, parabéns aí, viu? Muito obrigado pela apresentação. E eu não tenho nenhum problema de fazer propaganda do livro. Eu acho que é o livro de monitorização hemodinâmica em português melhor. O Murilo teve um papel importante aí na ajuda desse livro. Eu estou num capítulo aí junto com o Murilo. Você escreveu um capítulo. E é um livro muito bom. E essa aula, para mim, é sensacional. E eu queria abrir para o Fernando fazer aqui os comentários dele acerca da experiência dele aí com o catéter intrapulmonar, que eu acho que vai acrescentar bastante para a nossa discussão. Fernando? Super experiência. Ele é um expert no assunto. Opa! Há muitos anos, pô. Então, Caio, deixa... Estão me ouvindo? Estamos ouvindo, estamos ouvindo. Estamos ouvindo, sim. Muito obrigado, Elias. Eu acho que, como sempre, tu fosse brilhante. E tem, pelo menos, tem tanta coisa que a gente poderia... A tua apresentação foi tão rica, né? Que a gente poderia ter vários aspectos. Eu vou focar só em 2 pontos, assim, para não me estender, e dar oportunidade para que outras pessoas possam também ter oportunidade de interagir contigo. Um é o estudo do Connors, né? Do ponto de vista metodológico, é um estudo horrível, né? Porque, aproveitando a figura que está na tela, o que a gente quer quando monitoriza a hemodinâmica? É evitar que tenhamos prejuízo na perfusão. Afinal de contas, a gente precisa de hemoglobina e do pulmão, como está bem colocado na figura, para que a gente possa ter uma perfusão adequada. A monitorização é hemodinâmica, da função cardiovascular. Logo, o estudo do Connors, a maioria dos pacientes eram insuficiência cardíaca fase avançada, com disfunção de múltiplos órgãos e com SARA. Já haviam passado, digamos, do tempo da monitorização hemodinâmica. Isso aí ficou demonstrado depois pelo estudo da Sheila Harvey, em 2005, o Pacman, não é? Onde ela mostra 2 pontos interessantes. Quando se coloca um Swan Ganz num paciente com um SOFA igual ou superior a 7, nós não temos nenhuma melhora, digamos assim. E outra após 16 horas do início da crise hemodinâmica. Então, essa questão do tempo é fundamental. E a indicação ela é muito importante porque
eu tenho que fazer a seguinte pergunta, não em qual indicação clínica, e sim é fisiológica, é uma medida fisiológica, como tu bem mostraste. Então, eu preciso saber fluxo, eu preciso saber pré-carga, eu tenho que avaliar a resistência, como é que eu vou avaliar o metabolismo do oxigênio, como é que eu vou avaliar a função do VD agora. Vários monitores podem te dar essas informações, mas só o Swan-Ganz te dá tudo junto ao mesmo tempo. E um outro aspecto, né, é que quando a gente indica o SWAN, e como tu bem colocaste, em situações bem, né, pontuais, tu frisaste no choque cardiogênico, né, hoje em dia, o pessoal da Mayo Clinic tem estudado muito isso, o Jenser, né, sobre a indicação do uso da monitorização com o SWAN no choque cardiogênico, ter o tempo hábil, né? Por exemplo, essa classificação da SCAI, não é, em 5 estratos, né, de A até E, o extrato B para o C, né, no choque cardiogênico, quando passa esse tempo, já se perdeu o timing. E isso vai muito da avaliação clínica, né? Pode ser que a inteligência artificial nos ajude nesse sentido, como tu mostraste no início. Esse é um ponto. E o outro ponto, o Ederlon até fez uma intervenção num determinado momento a respeito do uso do SWAN na sepse, e tu falaste da troponina e citaste o artigo teu e do Turner. O teu artigo foi publicado no Intensive Care, foi em 95, eu acho, né, Elias? 89. Hã? Foi 89, não foi? 89, pá, então me perdi no tempo. São 2 estudos assim que são pioneiros no uso da troponina. A disfunção miocárdica, né? E aí eu me lembro daquele estudo que o primeiro autor foi o Constantino, que vocês fizeram avaliando pacientes, né, submetidos à necrópsia, né? Exatamente. Foi publicado no American Journal of Cardiology, Exatamente. ainda nos anos 90, eu acho, e mostrava, né, no paciente com sepse, um grande número de pacientes com alterações morfológicas que só foram vistas na necrópsia depois. Então, muitas vezes, quando a gente avalia esses pacientes, hoje a gente sabe, principalmente com o advento da eco, que eu sei que esse paciente vai estar com miocárdio rígido, está com redução de complacência pelo edema, que o edema ele não é só periférico, eu tenho edema dos órgãos, enfim. Mas aquele estudo foi um estudo pioneiro. E eu sempre citei esse estudo do grupo de vocês como, assim, talvez dos primeiros, talvez depois do estudo da Parker, não é? O da Parker foi com aqueles 20 pacientes com choque séptico, mas o estudo com avaliação anatomopatológica foi o estudo de vocês. Eu não vi nenhum outro estudo depois, eu não sei se existe, não é? Mostrando o comprometimento da sepse. Então, com a monitorização hemodinâmica, eu sei que tem uma alteração estrutural no número significativo, não é? E eu tenho que entender que isso é para avaliar, não é, o efeito da terapia. Não é? O problema não está no método, e sim, não é, como diz um editorial do Daniel De Backer, né, que se o problema, e do Squarra também ele explora isso, né, se o problema não estaria no usuário e não no método, né? Afinal, a gente continua fazendo eletrocardiograma no infarto agudo e ele nunca reduziu a mortalidade, né? Exatamente. É interessante esses comentários, porque vamos decretar a moratória do Swan-Ganz. Eu também acho que era usado de uma forma exagerada. Mas na hora que você tem um paciente grave, eu vou usar todos os recursos que eu posso conseguir para saber onde eu estou pisando, para eu ter os dados. Isso não quer dizer que eu enfiando um catéter, ele vai matar os bichos de uma sepse. Eu acho que ele é um recurso a mais que a gente tem. Claro que hoje você tem outros recursos. Hoje você pega com essas tecnologias ecocardiográficas fantásticas, o Strain Echo e outras medidas, você consegue fazer uma série de coisas não invasivas. Mas, historicamente, o Swan-Ganz ocupou um lugar de destaque, um lugar muito importante. Na minha concepção, aí é minha, não quero generalizar. Para mim, o Swan-Ganz é sinônimo de terapia intensiva. Porque na hora que você pegava um paciente, ou pega hoje, com catéter de Swan-Ganz,
você tem que ver o que está acontecendo com o paciente, do fio de cabelo até a ponta de dedo, com o rim, com o fígado. Você tem que ver tudo o que está acontecendo, baseado num débito cardíaco, numa resistência periférica, num transporte de oxigênio, num consumo de oxigênio, numa pressão capilar, numa pressão pulmonar. Quando você tem essas medidas, você sabe onde está pisando. Naquela época, tentou-se fazer medida do débito cardíaco por via impedância. Vocês lembram da época de via impedância? O Matar, lembra que o Matar voltou Trouxe empolgado? aparelho, nós até compramos, mas nós não chegamos a confiar muito na bioimpedância. Enfim, faz tudo parte de uma história. O doutor Elias, não tem dúvida de que a sua apresentação tem uma importância muito grande, principalmente para a turma que está começando. Eu tenho algumas residentes, a Carolina me mandou uma mensagem aqui dizendo que está apaixonada, e a Carolina é uma entusiasta do cateter de artéria pulmonar. E nós insistimos para que os nossos residentes usem o cateter de artéria pulmonar, porque eu acho que ele distingue o especialista em medicina intensiva de outros médicos. Ter o conhecimento do cateter de artéria pulmonar é um marco da nossa especialidade. E a Beatriz aqui está fazendo uma pergunta, a Bia, que o senhor, de alguma forma, já respondeu sobre, com as novas tecnologias, quando que a gente tem que usar o cateter de artéria pulmonar. Não esquecendo que o cateter de artéria pulmonar é um cateter do coração direito. É o cateter para você monitorizar o paciente da ponta do dedo ao fio do cabelo. Ele te dá informações que nenhuma outra ferramenta dá. Então, enfim, a pergunta da Bia é: qual é o espaço hoje para o cateter de artéria pulmonar? Tem ainda, a despeito das novas tecnologias? Tem, mas não tem tanto quanto tinha. E eu vou explicar a minha visão, e o Fernando tocou num aspecto principal. Se eu tenho um paciente grave e eu não tenho recurso para ter uma segurança do que está acontecendo com ele e o que eu vou fazer, eu preciso usar recurso para saber o que está acontecendo e não posso deixar o tempo passar. Porque se o tempo passar e eu consertar o coração desse paciente, é possível que nessas alturas ele já teve uma hipoperfusão irreversível e vai morrer de falência de múltiplos órgãos com um coração melhor. O grande problema no paciente grave é falência, é hipoperfusão tecidual, é falência orgânica. Não é tratar o coração em si, você precisa tratar o paciente. E para você tratar o paciente, quanto mais dados você tiver, é melhor. Se eu me sentir confortável e eu perceber que eu estou tendo resultado tratando um paciente só com métodos não invasivos ou pouco invasivos, eu vou em frente. O paciente, eu acho que ele está seco. Eu faço uma prova de volume, dou uma prova de volume, o paciente começa a aumentar a pressão, começa a urinar. Eu não preciso de Swan Ganz. Mas aí eu estou dando volume, o pulmão fica encharcado, eu vou dar muito, eu vou dar pouco. Aí o pulmão encharcado, você pega aquele raio-x, está velado, você bota... Quantas vezes você pega lá, põe o cateter de Swan Ganz, a pressão capilar está 18. Bom, tá bom. Não, está 13, está 12. Deixa eu aumentar um pouquinho essa pressão capilar para melhorar a pré-carga do ventrículo esquerdo, melhorar o débito cardíaco. Por isso que eu digo, quando você consegue avaliar o que está acontecendo, você consegue apressar a resposta, você consegue apressar o resultado. Não, eu deixo assim, faz de conta que o paciente está com uma pressão capilar ou muito alta ou muito baixa, isso vai ter consequência à medida que o tempo passa. Se eu consigo resolver isso antes, é importante.
o tempo terapia intensiva é tempo também, não é só miocárdio, não é só. Terapia intensiva a gente tem que tratar, tem que fazer com que o paciente volte a ter condições fisiológicas, que a célula respire, que ela receba oxigênio, para isso tem que ter um transporte, etc, etc. Aí, Ciro, vamos lá. Essa aula foi música para os nossos ouvidos, né? Assim, parabéns, professor Elias, pela brilhante aula aí, era exatamente a expectativa que a gente tinha. O senhor trouxesse aí um apanhado histórico do uso do catéter, como de fato trouxe. Eu ensino a disciplina de urgência, emergência e UTI na faculdade de medicina, e eu insisti, e ainda hoje ensino catéter de artéria pulmonar para os meninos, mostrando para eles o que é que se coleta com catéter, para ver se a gente não perde essa arte, né? Porque o Edenor costuma dizer, a gente deixou de usar o catéter, mas uma boa parte não aprendeu a usar as outras coisas. Porque o uso do catéter exige um conhecimento fisiopatológico bastante aprofundado, que serve não só para usar o catéter, mas para usar as outras ferramentas de monitorização que a gente tem disponíveis aí. Se a pessoa não tem essa fundamentação fisiopatológica, não pode colocar qualquer tipo de ferramenta, mais moderna e mais sofisticada que seja, e que essa pessoa não vai fazer bom uso dessa ferramenta. Então, é importante resgatar a importância dessa ferramenta e também como um verdadeiro ícone, né, da nossa especialidade. Não se admite. O conhecimento fisiopatológico que a gente adquiriu a respeito de choque circulatório foi todo devido ao catéter de artéria pulmonar. Antes não dava para levar um doente para a sala de hemodinâmica para dar vendo débito cardíaco nem pressão de artéria pulmonar. Um choque, imagina. Então, eu acho que tem que ser resgatado isso, né, doutor? Eu acho que, quando eu olho para trás, eu me lembro quando a gente pegava um paciente grave, você medindo as pressões, você regulava o respirador, você dava volume ou tirava volume, você via como estava a função renal, você via como estava o débito, como estava a perfusão cerebral. Quer dizer, o catéter de Swan-Ganz, para mim, é sinônimo de terapia intensiva. Vamos dizer que é para mim, mas não é para mim. Na história da criação de terapia intensiva, você tem a influência das avaliações dos tratamentos cardiológicos. Vai ver que por isso que eu acabei fazendo, porque na época que eu fui chamado para criar a UTI do Einstein, eu fui chamado lá porque eu já estava trabalhando há algum tempo num pronto-socorro de cardiologia, que tinha monitor, eu tratava arritmias. Então, eu fui lá por causa disso. Depois, o enfoque foi totalmente diferente do que uma unidade coronária, mas os primeiros trabalhos com Swan-Ganz foram infarto do miocárdio. Aquele paciente, aqueles trabalhos do Forrester, os pacientes com baixo débito, o choque cardiogênico, você dava droga vasoativa, via resposta, o grupo 4, o grupo 3, o grupo 2, enfim. Essa parte foi uma parte assim fundamental na criação das unidades de terapia intensiva. E eu acho que foi mais fundamental ainda em estimular a cabeça da gente a enxergar o paciente de uma forma holística. O paciente cardíaco não é aquele que só tem problema no coração. É um problema que o coração está afetando o organismo, está afetando o rim, está afetando a cabeça. E não adianta você tratar só o coração e esquecer o resto, porque aí o coração fica bom e dá disfunção de múltiplos órgãos. Estão cansados de ver isso. O doutor Elias formou em 67, eu lembro que eu e o Ciro formamos só 20 anos depois, de 87. O Fernando formou um pouquinho antes. E eu lembro que quando eu estava na Escola Paulista de Medicina, fazendo cardiologia, e entrei lá no grupo de transplante, e a gente passava um Swan-Ganz no paciente
transplante cardíaco prévio ao transplante. Primeira vez que eu fiz isso, foi uma coisa extraordinária, de você poder ver efetivamente que o débito cardíaco baixo, pressão de enchimento alta, você usava vasodilatador e as pressões caíam, ou em alguns pacientes você dava diurético, e isso que era o mais importante. Enfim, naquele momento eu vi que o que eu gostava era de paciente grave. E eu lembro que na nossa época de residência, o Ciro, fomos trabalhar numa UTI em Guarulhos, e que o divisor de águas para a gente topar trabalhar naquela UTI é que tinha um aparelho da Dixon desses aí, igual o que o doutor Elias mostrou, e pós-operatório de cirurgia cardíaca, e a gente passava Swan-Ganz à torta e à direita, e aquilo ali foi um aprendizado extraordinário. Então, o link entre o catéter intrapulmonar e a medicina intensiva, ele é direto, e às vezes eu fico meio triste até de ver que alguns novos especialistas não têm o domínio da técnica, não têm o conhecimento, e acho que isso é ruim, e nós, de alguma forma, temos que continuar incentivando quem está chegando a ter o domínio. Até porque eu vejo que quem está começando, quando passa um catéter tetrapulmonar pela primeira vez, quando interpreta os dados, os olhos brilham, porque Impressionante. é algo especial, é algo que efetivamente nos diferencia. Então, nós temos que insistir nisso, e acho que essa apresentação tem que servir, principalmente para a turma jovem, como um incentivo para estudar, para buscar o conhecimento, para caminhar nesse sentido. Acho que foi muito boa a apresentação, doutor Elias, agradeço muito. Como sempre, você tem sempre sido muito generoso conosco, não titubeie em aceitar nossos convites, e esse bate-papo sempre é excepcional. Se a gente não cuidar, a gente vai longe. Eu estou aqui em Bruxelas já 1h30 da manhã, mas empolgado. Por mim, eu vou longe. Fernando, Ciro? Só para dizer, né, que essa semana, uns 10 dias mais ou menos, de tanto, o Eduardo, que está assistindo aqui, meu residente, passou o seu primeiro SWAN, não é? Então, ele ouviu Elias falar depois desses dias, eu tenho certeza que ele está procurando agora quando vai ser o segundo, o terceiro e assim por diante. Muito bom. Uma satisfação de ouvir, como sempre, Elias. O mesmo, faço minhas palavras, a de Fernando. Uma ótima sessão nossa, mais uma sessão de sucesso aí. Chegamos aí a quase 90 assistentes. E, como sempre, sua palestra foi brilhante. Muito obrigado. A Carolina, a nossa residente aqui, comentou no chat: o Swan-Ganz dá uma sensação de poder, de enxergar além. O que você acha disso, doutor Elias? Poder enxergar? Além. Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. Sabe, a gente pode discutir, conversar bastante. Nós aqui já estamos acostumados, tantos anos, conversar, se encontrar no Brasil, no exterior. Quantos congressos no exterior já encontramos aí e tal? A gente pode discutir a parte técnica. Agora, a gente pode discutir o que significa essa tecnologia, esse procedimento no contexto do tratamento de um paciente grave. Quer dizer, você está tratando um paciente grave, você está utilizando alguns parâmetros. Vejam bem, e a época que se usava dopamina, hein? E a época que se usava cada droga vasoativa diferente que não estão usando mais. Como que se chegou à conclusão que isso funciona ou não? Foi daquela época ainda, com medidas de pressão, medidas de débito, sabe? Medidas da parte metabólica, alteração de ureia, creatinina, sódio, potássio. Quer dizer, o Swan-Ganz teve um papel fundamental. Não quero dizer com isso, se vocês estão bem cientes, que não é para chegar a passar em qualquer um, porque é um método invasivo, tem um custo, tem que ter um time, tem que ter time
Porque quando você passa o Swangans, funcionar como plantonista não dá. Tem que ter um time pensando e atuando do mesmo jeito. Agora, quando ele é bem indicado, eu não quero discutir com o Connors, nem sei se ele está por aqui, mas eu não quero discutir com ele se ele está enganado ou não, mas que é muito melhor, muito mais adequado você tratar o paciente tendo esses dados, eu não tenho dúvida. Certeza. Turma, muito obrigado aí pela participação de todos. Doutor Elias, mais uma vez, muito obrigado. Felicidades aí no sábado, no casamento da primeira neta. Pois é. Desejo aí muita felicidade ao casal e parabéns aí pela excelente apresentação e de coração, muito obrigado. Um grande abraço a todos aí, pessoal. Obrigado, gente. Muito obrigado mesmo. É um prazer, viu? Obrigado. Boa noite, gente. Boa noite.
do... Deixa eu lhe apresentar. Bom, como se... Bom, pessoal,